Olá, minhas divas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo por aí. E aí, minhas divas, será que ter queimado os cadernos me ajudou? Hum? Ai, divas, lamento em dizer para vocês que ter queimado os cadernos ajudou, mas não tanto. Pois é, divas. Em terapia, eu acabei descobrindo, juntamente com a minha psicóloga, que ter queimado os cadernos foi assim como se eu quisesse dizer: não quero mais olhar para isso, eu não quero mais ver isso, eu não quero enfrentar o que aconteceu comigo. Eu quero simplesmente virar as costas e fingir que nada aconteceu. Só que, divas queridas, não é bem assim. Infelizmente, né? O passado ele ainda me visita em sonhos. Eu ainda consigo sentir em sonhos tudo o que eu senti quando eu ainda era uma criança. Que louco, né? Eu queimei os cadernos numa tentativa, né? Essa coisa de transmutação, de transformação. Aproveitei uma época que o universo todo estava conspirando para transformar e queimei. Ter queimado me ajudou, mas não tanto. Tô repetitiva, mas foi o que aconteceu. O que a psicóloga me disse. Mesmo você não tendo, não tendo essa, como que eu posso dizer uma palavra aqui? Você não queria tocar no assunto, você não queria falar sobre o que te aconteceu, mas você está falando aqui comigo. E sobre os seus sonhos, né? Você sonha com o quê? E divas, nessa hora, eu pude perceber que apesar de eu ter queimado os cadernos, o passado me visita o tempo todo. Eu consigo sonhar acordada com o que eu quero para minha vida, o que eu quero mudar. Mas em sonho, quando o meu corpo relaxa e o meu espírito se desprende, é o passado que ele visita. Ou seja, ainda preciso, divas, ainda vou usar muito aqui esse canal para falar sobre o meu passado. E vamos falar sobre uma ferida dessa do passado, uma dessas cicatrizes. Porque, segundo a psicóloga, a gente precisa falar para conseguir se curar. Algo que me atormenta muito. Às vezes, né, eu fico pensando por que sonhar com algo que já se foi? Por que o passado fica me cutucando? Por que eu não consigo relaxar, divas? Dormir de verdade. Fechei os olhos, dormi, sonhei com o passado. É como se a minha vida, ela tivesse parado lá atrás. Quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 9, quando eu tinha 22. Então, vou pegar só um pedacinho desse passado. Quando eu era uma criança de apenas 8 ou 9 anos. Eu não consigo aqui dimensionar a idade que eu tinha, mas olhando para o meu tamanhinho, né, quando eu lembro da cena e olhando para o meu rosto, eu me imagino ter uns 6 anos. Só que a minha mãe fala que ela não me deu para minha avó quando eu tinha 6 anos, que eu já tinha 9. Mas a minha mente de criança naquela época não imaginava ter 9 anos. Então, eu tô na casa da minha avó. É um assunto difícil, divas. É algo pesado, mas eu preciso falar aqui. E eu sou uma criança pequena e o meu tio tá brincando comigo. Nessa brincadeira, o dedo dele toca a minha genitália. Ele me roda no chão. Ele tá brincando comigo como se brinca com qualquer criança. Qual a diferença aí nessa brincadeira? Ele está tocando a minha genitália. Ele está fazendo com que eu me sinta
divertida, né? Uma criança brincando, girando, ali na mão do titio, balançando de um lado para o outro, mas ao mesmo tempo, ele está me tocando, ele está me molestando. Esse mesmo tio me molestou durante uns 8, 9 anos. Aos 15 anos, esse mesmo tio teve o disparate de dizer que se eu não me deitasse com ele, a terra ia comer o que eu não queria dar para ele. Então são frases, Divas, que às vezes quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, você não namora, você não se envolve com homem nenhum. Tem que dar, minha filha, você tem que usar isso aí, senão vai enferrujar. E aí eu fico pensando nessa cena que aconteceu e em todos os outros abusos que eu não vou entrar aqui em detalhe agora. Então, meu tio, ele foi ganhando a minha confiança aos poucos, tá, Diva? Não foi simplesmente assim, rápido. Aos poucos, de pequenininha, ele foi ganhando minha confiança, me molestando, até o momento que ele conseguiu o ato sexual em si. Então, quando alguém fala pra mim, ai, você não namora e tal, a terra vai comer, você vai enferrujar, aí eu fico pensando assim, poxa vida, eu já fui tão usada, eu já fui tão abusada, que agora eu sou adulta, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha vida. E eu só vou permitir que um homem, ele tenha um ato sexual comigo quando haver química. Mas não só a química de carne, mas uma conexão além da carne. Algo que só eu entendo. E talvez algumas de vocês que estejam aí, do lado de lá, consigam me entender. Então, o sexo para mim, na minha mente, é como se fosse algo sujo, sabe? Algo pecaminoso, algo proibido. E que eu estou trabalhando isso dentro de mim. Porque eu sei, agora adulta, que eu sofri abuso sexual. Mas naquela época, eu não imaginava assim. Porque hoje eu tenho uma mente de adulta, mas naquela época eu tinha mente de criança. Então, são questões que quem não me conhece consegue me julgar, mas quem me conhece consegue me acolher. E esse acolhimento, ele nunca foi algo familiar, né? Eu nunca fui acolhida pela minha família, eu sempre fui apedrejada, eu sempre fui apunhalada. Eu só tenho 2 pessoas que eu posso dizer assim, que me entende, que me compreende, apesar de todos os sofrimentos, de todos as faíscas que tem entre uma família, só tem 2 pessoas que eu consigo conversar. E são as minhas irmãs. Uma que conviveu comigo nessa época e uma outra irmã que eu vim conhecer quando eu já tinha 11 anos de idade. E aos 11 anos de idade eu também sofri abuso do meu padrasto. Eu tô contando aqui algumas coisinhas que aconteceu comigo. Então, essa rigidez, né? Esse medo de se entregar para o novo não é algo que eu quero ser assim, tá, Divas? É algo que foi se introjetando na minha vida, mas que eu sei que aos poucos eu vou conseguir sair dessa. E eu conto com vocês, eu conto com o apoio de vocês, compartilhando, curtindo, comentando, para que através desse meu vídeo aqui, outras pessoas também consigam falar sobre as suas dores, consigam falar sobre as suas cicatrizes. Ter queimado o caderno, repito, me ajudou, mas não tanto. Apenas me mostrou que a boca ainda precisa falar muito sobre o que machuca. Isso que aconteceu comigo pode estar acontecendo com uma vizinha sua, com alguém que você conhece e que futuramente
pode ter uma vida bloqueada, porque algo que é muito crucial, Diva, nisso tudo, é que quando a gente não trabalha o nosso chakra sexual, o nosso Kundalini, quando a gente deixa esse centro de força travado e parado, ao contrário do que as pessoas falam, que vai enferrujar, que vai murchar, que a terra vai comer, a gente trava a própria vida. E depois que eu comecei a entender isso, que não praticar sexo, não ter uma vida sexual, não se permitir se entregar, amar a outra pessoa ou amar o próprio corpo, eu tenho medo de tocar no meu corpo e às vezes sinto até nojo. Então, quando eu descobri que esse bloqueio, esse fechar de pernas, né, que eu me encontro, bloqueia também outras partes da minha vida, como o crescimento profissional, como se impor, como viver uma vida plena, eu me entristeci um pouco, Divas. Eu fiquei triste, sim. Porque não foi algo que eu escolhi, né? Não foi algo que eu decidi. Infelizmente, foi a vida e foi pessoas, né, que eram para me cuidar, né? Porque no momento eu era uma criança, com o tempo fui me tornando adolescente. Então essas pessoas, elas tinham que cuidar de mim, ou pelo menos precisavam cuidar de mim. Mas o cuidado foi um cuidado totalmente ao contrário. E formou essa mulher que eu sou hoje. Uma pessoa que até quer confiar, mas tem medo, se fecha. Uma pessoa que até quer se deixar levar, até quer mudar, quer ser mais flexível, mas ao mesmo tempo as feridas, as cicatrizes, elas sangram. E aí eu me encolho novamente. Então, algumas coisas que as pessoas falam, alguns movimentos, isso faz com que eu me encolha e com que eu decida voltar para dentro desta parede, sabe? Com que eu decida ficar só comigo mesma. Porque no fundo, eu só não quero ser abusada por mais ninguém. Mesmo que não seja o abuso sexual, mesmo que não seja um abandono, eu quero viver em harmonia. E eu sei que isso leva tempo, eu sei que eu vou precisar falar mais sobre isso. Assunto difícil, pesado, e que às vezes algumas pessoas nem querem ouvir. Passa direto, ou fingem que nem viram o meu vídeo, sabe? Eu sinto também essa frieza, esse afastamento. Então, minhas divas, eu sei que foi difícil aqui esse vídeo, que foram assuntos pesados, difícil, mas esses desafios, né, essas coisas, elas precisam ser ditas para que outras pessoas também consigam se acolher e consigam quebrar as barreiras do medo, quebrar as barreiras que impedem a vida de fluir. Se vocês ficaram até aqui e assistiram esse vídeo sem cortes, sem edição, né? Eu vou deixar ele aqui do jeito que eu gravei. Eu agradeço muito a cada um de vocês que assistiram e peço que compartilhem e que, se puderem, divas, não julguem, não critiquem aquela que você não conhece, aquela que você não sabe as cicatrizes que carregam. Sempre que possível, acolha em vez de apedrejar. Gratidão.
por ter assistido até aqui. Grande beijo.